Fala, meus caros, beleza? Eu sou o Ber. Esse é o módulo número 3 do curso, que vai estar todo online no YouTube durante 3 meses a partir dessa data aqui. E nesse módulo a gente vai falar sobre luz suave, luz soft, né? Então eu fiz alguns tipos de luz usando uma fonte de luz só e um rebatedor e alguns tipos de rebatimento, né? Para mostrar as variações que a gente consegue fazer com uma fonte de luz só. Então, qualquer dúvida que você tiver, sugestão, deixe aí nos comentários e vamos nos falando, beleza? Valeu! Então, a gente vai mostrar várias situações que dá para fazer com uma fonte de luz. E, na verdade, é uma fonte de luz e um rebatedor, que a gente vai usar de algumas formas diferentes e para falar em como fazer isso com uma modelo. Então, o que a gente vai usar? Começando pela câmera. Hoje eu estou com uma lente com a 24-105, que é uma lente f4 da Canon, uma 5DS, que é a câmera que eu uso diariamente, e ali atrás um Godox AD600 Pro com um octa de 1.20. Volto a falar que o equipamento não vai fazer a foto, e sim como você vai usar ele. É o que eu uso, né? Então, mas se você tiver um flash mais fraco, com um octa de entrada, também vai funcionar da mesma forma. O negócio é como usar isso para fazer o molde da luz. Falando de configuração, eu estou usando aqui ISO 160, que é o ISO nativo da Canon. Não é o mais baixo, mas é um ISO que tem a melhor qualidade. E outra dica, eu faço muito trabalho com ISO 320 ou até 640, porque são os ISOs que são 2 steps a mais, né? Por exemplo, se você tem o ISO 160 aqui, o dobro dele seria o 320. E o dobro do 320 e o 640. É como se você usasse ISO 100, 200 ou 400. E por que eu uso, às vezes, o ISO um pouco mais alto? Porque, felizmente, hoje a gente tem tecnologia para ter mais qualidade com ISO um pouco mais alto. Por exemplo, quando eu tinha uma Nikon D200, eu fui fazer um trabalho em ISO 400 em estúdio. E, infelizmente, ficou uma porcaria. Por quê? Porque a gente não tinha tecnologia na época de ter uma qualidade legal com ISO um pouco mais alto. E hoje, como a gente tem qualidade suficiente, dá para usar ISO 320, 640 numa boa, dentro de estúdio. Então, é isso. Eu vou usar a câmera em ISO 160, mas poderia também usar em ISO 320. A velocidade de sincronismo, 125. Lembrando que daria para sincronizar até uns 200, dependendo da câmera, 250 em algumas outras marcas de câmera. E aí a abertura a gente vai fazer dependendo do que a gente quiser. A gente vai testar um pouco mais aberto e um pouco mais fechado para ter foco em tudo ou foco mais seletivo. E no modo manual, né, sempre em estúdio. E o Kelvin, eu particularmente deixo em white balance em Kelvin em 5500, que é a temperatura básica. E falando de flash, deixa eu puxar ele um pouquinho para frente. A gente está usando aqui esse Godox AD600 Pro, que é um flash bem confiável e tem uma construção boa. Como eu disse lá por exemplo, quando você tem um flash que a construção não é tão legal, às vezes você perde nisso. Ele vai acabar cedendo quando você colocar algum octa mais pesado ou algum acessório mais pesado. Então é bom você sempre ter um acessório confiável. Aqui a gente tem a entrada Bowens, né, que é a entrada padrão da Godox, desses tipos de Godox.
E aqui a gente tem a gente tem os canais que você seta também no rádio flash, que isso é bem importante, aliás. Aqui a gente tem um rádio flash, que é da própria Godox, mas você pode sincronizar a câmera com o flash com outros tipos de rádio flash, ou até com cabo, né, se for o caso. E aqui a gente seta o canal A, com o canal A aqui, e muda a intensidade dele aqui. Deixa eu só conferir. Aí, beleza. Aí que o modo está aqui, manual. Beleza. A gente muda aqui e ele muda no flash. E lembrando que tudo é facilidade, né? A gente está aqui com um flash sem fio, que é a bateria, que é uma facilidade, mas nada impede de você ter um flash com fio. Eu, inclusive, tenho alguns e hoje a gente vai mostrar sem fio porque a gente vai mexer ele bastante. E se você tiver um flash que tenha a potência não tão variável assim, ou que seja carga inteira, meia carga em 1/4, ou seja manual, a gente vai mudando o manual e fotometrando. E o fotômetro daqui a pouco eu explico, mas esse é o kit básico que eu vou usar agora, né? Que vai ser o Octa com os 2 difusores e variando as posições dele. E aqui a gente tem um rebatedor simples, que é um rebatedor comum, se não me engano de 1 metro ou 1,20. Aqui tem uma capa prata, aqui a prata com dourado. E depois a gente tira ele também e usa só no branco também para rebater ou até bloquear e fazer umas luzes mais cortadas. Então, basicamente, são esses 2 acessórios que a gente vai usar hoje, de formas diferentes para ver a diferença. Uma parte muito importante nessa hora vai ser a fotometria. Eu estou usando aqui um Minolta 4, que é um fotômetro relativamente antigo, mas é bem simples e é um fotômetro que eu adoro. Do meu dia a dia. Então, quer dizer, a gente vai colocar a exposição manual da câmera, com ISO, abertura e velocidade, todos manuais. E no fotômetro a gente coloca 2 dessas configurações, que é o ISO e a velocidade. Quer dizer, a gente tem aqui o ISO 160 já setado aqui e a velocidade 125. Aí a gente aperta aqui para acionar o fotômetro, dispara o flash e ele vai dar a fotometria que deve colocar na abertura da câmera. Isso, na verdade, é um item que para mim é imprescindível dentro do estúdio. Hoje a gente vai fazer tudo com uma luz só, então talvez se você não tiver um fotômetro agora à mão, você vai conseguir fazer isso. Mas aí a gente vai ler o histograma da câmera. Não, faz assim e... Isso. Depois tudo assim, cara. Beleza. Câmera, foi áudio, ninguém mais... Beleza. Eu fico só Fica no detalhe da hora que a gente vai mostrar aqui já tem a cobertura disso aí. Você não vai ter como gravar a cobertura. Então, se você não tem um fotômetro à mão agora, nesse começo, a gente pode usar o histograma da câmera. O que é? A gente faz uma foto, por exemplo, vou fazer uma foto aqui, que eu tenho um preto e um branco, uma área preta e uma área branca bem definida. E aí a gente tem a leitura do histograma da câmera, que seria isso aqui. E, por exemplo, aqui, para a esquerda, essas são as partes pretas e para a direita, as partes brancas. Quando o histograma bate aqui do lado esquerdo até em cima, quer dizer que tem um preto absoluto. E aqui tem umas áreas médias, que está registrado, e não tem nada estourado aqui.
Só que a exposição está um pouco baixa, né? Ela está subexposta. Então, quer dizer, a gente vai abrir um pouco a velocidade. Eu estou fotografando sem o flash aqui. E agora a gente tem uma outra situação. Já tem o branco, não está completamente estourado, mas tem aqui. Com o rosto da modelo, depois a gente vai analisar ali no computador. A gente não pode ter um histograma completamente aqui para a direita, que seria o branco estourado, né? Então, na análise que a gente vai fazer com a modelo, a gente vai ver que esse branco aqui não pode estourar. A gente vai ter que ter mais área média, que é mais ou menos 70% daqui até aqui, então, né? A gente vai ver mais ou menos. E, claro, no visual também, né? Então, a gente hoje veio com a Bia aqui, a Bia Pasquetto, a modelo, e ela vai ajudar a gente nessa demonstração. Bom, o que é importante saber? A distância vai influenciar diretamente na qualidade da luz. Por quê? A qualidade da luz difusa, ela está relacionada com o tamanho da superfície de onde sai a luz e em relação ao objeto, ou modelo, o que você for fotografar. Hoje a gente tem um octa de 1,20, que se estiver pertinho dela, vai cobrir uma área grande. Se a gente colocar esse octa lá no fundo, quer dizer, ele em relação ao modelo, ele vai ficar pequeno. Então seria uma luz um pouco mais dura, né? Então a gente vai começar com uma luz meio clássica, né? Que é a luz vinda de cima, 45 graus, um pouco mais próxima do rosto da Bia. A Bia já está maquiada, aliás, obrigado para a Caru Coelho, que é uma maquiadora daqui de Londrina, que fez a make dela. E fazendo as relações da distância. O que é importante a gente saber agora? O tamanho do aqui do estúdio. Porque em cada local a gente vai ter uma condição diferente de luz dependendo da reflexão que pode dar. Aqui no meu estúdio a gente tem um fundo branco de 8 metros de largura por 6 de profundidade e 5 metros de altura. Então, é um estúdio relativamente grande para fotografar uma pessoa. Então, essas relações vão mudando um pouco dependendo do ambiente. Se você tiver um ambiente um pouco menor, essa luz que está vindo aqui, direto nela, pode rebater numa parede que esteja mais perto e tal. Então, isso vai mudar um pouco. Aqui, a gente vai começar fotografando a 1 metro do começo do fundo infinito. E a gente vai notar que o fundo vai ficar cinza, que é basicamente um branco não iluminado, né? Então, vamos colocar aqui a luz perto dela. Olhar aqui, ok. Então, a gente vai começar pela fotometria, que a gente já posicionou a luz aqui, a Bia está aqui. E sempre o fotômetro virado para a luz principal, que no caso hoje a gente só tem essa. Então, a gente zera o fotômetro aqui. Com licença, Bia. A gente tem 8 de fotometria, cravado. Como a gente vai precisar de um foco um pouco maior, eu vou trabalhar com 11 hoje. Então, aqui no rádio flash, eu já tenho, aqui está 1/16 e 2/3. Então, como é que a gente chega no 11? A gente coloca um ponto a mais, que seriam os 3/3 de ponto aqui. Então, está 1/16 e 0,7. Aqui 1/8, que daí seria adicionar 1/3 de f-stop. E mais 2/3, que seria 1/8 e 2/3. Nesse flash, né? Lembrando que cada flash é diferente. Com licença. 11.1. Que às vezes é a diferença de colocar a cabeça um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás. O que é importante a gente saber agora? A fotometria do fundo. Por quê? Se você estiver, como a gente está distante, a gente está a uns 5 metros do fundo, eu vou fazer a fotometria do fundo para ver quanto fica.
Ó, a gente tem 4 de fotometria. De 4 para 5, 6, 8, 11, são 3 f-stops de diferença. O que quer dizer? É um branco não iluminado, então ele fica um cinza. Aqui a gente tem essa fotometria, que seria a fotometria do rebatimento da luz de lá para cá. Que está dando 4 e 9, que é praticamente 5, 6. Então, o que é a diferença? O contraste que a gente vai ter da luz principal até o outro lado do rosto da Bia vai dar 2 f-stops de diferença. Então, quer dizer, ele vai dar um cinza, né? Então, deixa eu fazer um clique. Então, vamos fazer o primeiro clique. Lembrando que eu estou usando a 24-105 em 105, né, de zoom. Eu sempre uso foco automático dentro do estúdio, pela precisão, né? E um outro detalhe importante é que eu sempre deixo focado no olho. Quando a gente tem a seleção de zona de foco, eu deixo sempre na seleção pontual e coloco geralmente um pouco para cima e um para o lado, assim, para pegar no olho da modelo. Vamos fazer o primeiro clique aqui com essa luz. Aí, legal. Então vamos lá. A gente tem a luz bem exposta no rosto dela, uma transição do rosto dela. Como a gente está longe de uma parede, ela tem uma transição suave e o fundo ficou cinza, né? Que é basicamente um branco não iluminado. Agora vamos adicionar um rebatedor aqui para ver a diferença que vai dar se a gente tiver um rebatedor do outro lado. Então, e agora na segunda opção, a gente tem a mesma fotometria, só que preenchendo o outro lado com um rebatedor prata, né? Que ele rebate bastante. Vamos ver a diferença. Aí, legal. Então, você já vê que tem uma diferença um pouco mais suave, mas ainda tem um degradê. Quanto maior o rebatedor que você coloca, mais ele vai rebater a luz de forma uniforme ou pontual, né? Se você tiver uma parede inteira branca, por exemplo, ele não vai dar esse degradê. Qual que é a dica? Às vezes colocar um pano preto, bloquear as paredes que estão perto de você para ter essas diferenças. E essa outra opção, que é o rebatedor embaixo da Bia, que é muito legal também, que ele dá uma matada na sombra que fica embaixo do queixo e dá um reflexo muito legal no olho. Vou fazer um clique aqui. Aí, legal. Já consegue ver que dá uma clareada aqui. Ainda fica bonita essa transição da luz para a sombra e dá um brilho bacana no olho. Bom, beleza. Eu acho que nessa posição, acho que já está legal. A gente vai testar agora uma central para ver a diferença que vai dar da sombra. Deixa eu colocar aqui o octa bem certinho nela. E aqui a gente colocou bem no centro do rosto dela, está mais ou menos 1,20 m. Depois a gente vai distanciar e aproximar para ver a diferença. A gente vai fotometrar aqui, deu 8,9, que é 1/10 de 11, né? Então vou usar 11. Provavelmente aqui vai ser a mesma fotometria de antes. Deu 4 e 2, né? 4 e 2 décimos. E vamos fazer um clique sem o rebatedor ainda. Aí, legal. Já vê que tem uma luz mais no centro do rosto dela e o degradê vai ficando no redor, né? Vamos fazer com o rebatedor embaixo. Um pouquinho mais para cima, cara. Aí, maravilha.
Já vê que tem uma diferença boa, né? Dá para ver que dá uma completada maior na luz aqui. E o que a gente vai fazer agora? Vamos deixar bem colado no rosto dela para ver a diferença. Vou até inclinar um pouquinho mais. A gente tinha uma distância de mais ou menos 1,20 m, agora deve ter uns 60 centímetros, 80 centímetros dela. E o que vai acontecer? Como a luz está mais próxima, a fotometria vai ficar maior, né? Então, aqui a gente tem 11,8, que é quase 16, é quase um ponto a mais, né? Então a gente diminui um pouquinho a potência do flash. Beleza, 11. E qual que é a diferença? Como a gente diminuiu a potência para igualar no rosto dela, com certeza a luz lá atrás vai chegar um pouco mais fraca também. A gente tinha 4,2, agora a gente tem 2,8 e 8, que é um pouquinho menos de meio ponto a menos, desculpa. Então vamos fazer um clique e ver a diferença. Aí, legal, Bia. A gente já vê que dá um clima muito mais dramático, né? Que ela fica mais concentrada e mais contrastada também. Porque isso é a diferença. Quando a gente tem uma fonte de luz muito perto da gente, a fotometria certa é de um ponto menor. Se eu colocar essa luz muito mais longe, se você fotometrar aqui, aqui e aqui, ela vai dar praticamente a mesma coisa, porque a fonte de luz está longe. Como aqui está perto, ela vai dar uma diferença grande em áreas próximas. Isso vai dar contraste. Então, vamos só fazer esse clique com o rebatedor aqui, para dar uma matadinha nessa sombra também. Aí, legal. Já vê que ela dá uma completada. Qual que é a diferença agora que a gente vai fazer? Eu vou jogar essa luz uns 3 metros dela para ver a diferença de contraste do rosto dela. Ainda no centro. Você vê que ela fica bem mais longe, né? Então agora a gente distanciou bem essa luz. E o que vai acontecer? Com certeza ela vai chegar muito mais fraca lá na Bia. Então vamos chegar com o fotômetro na potência que a gente estava antes. Ó, a gente tem 4,5, quer dizer, a gente perdeu 11, 8, 5, 6, 3 pontos e meio, né? Então a gente vai ter que compensar aqui na potência. Eu joguei bastante para cima, que deu 1:1, é a potência máxima do AD600, e deu 11,3. Então, o que eu estou usando sempre 11? E o 11,3 seria 11 e 1/3 de ponto. Então, eu diminuí o 1/3 aqui, estou na potência 1/2 e 2/3, e deu 11. Beleza? Vamos dar um clique. Ah, detalhe. Fotometrar lá no fundo para ver a diferença. Agora, como a gente aumentou a potência e distanciou dela, essa luz não está tão mais distante do fundo igual estava antes. Ela está um pouco mais distante, mas ela está muito mais forte. A fotometria lá do fundo deu 5,6 e 6, que seria 5,6 e 2/3. Então, quer dizer, ela vai ficar um cinza ainda, porque a gente está usando 11, mas ela vai ficar bem mais clarinha do que estava antes. Deixa eu fazer um clique. Legal. Aí, a gente vê que a gente mantém essa sombra, mas tem uma diferença muito grande aqui, que é o reflexo do olho. Como a luz está mais distante, ela fica um pouco mais dura. E o reflexo também ela fica menor no olho, dá para ver bem facilmente aqui. Ele fica mais pontual
o fundo fica um cinza mais clarinho. Nessa mesma configuração, a gente pode fazer uma luz um pouco mais lateral também, que também vai interferir no fundo. Por exemplo, vou jogar essa luz do outro lado. Vou fotometrar, eu tentei manter a distância aqui, né? Quando a gente faz essa mudança de luz, a gente tem que pensar que é radial, né? Quando você coloca a luz aqui, se você quer colocar ela lateral, você pensa num raio da pessoa que você está fotografando. Eu errei o radial, eu tenho 11,5, então a gente afasta um pouco para manter a mesma distância. Beleza. E o que vai ser a diferença agora? Essa luz já não vai chegar na mesma intensidade aqui. Deu 5,65, deu um décimo de diferença. Então vai ser bem parecido. Deixa eu fazer um clique. Já deu para ver que sombreou bem. Ficou bem sombreado. Eu gosto bastante dessa sombra assim, e eu acho que dá para, às vezes, clarear um pouquinho a sombra rebatendo, só que no branco. Vamos pegar o rebatedor, só que agora com o branco para ver como é que fica. Aliás, vamos tentar no prata e depois no branco para ver a diferença. Vamos fazer no prata primeiro. E sempre pensando a direção da luz, né? Porque se a gente tem a luz aqui, ela rebate. Então, se você jogar para trás da modelo, ela não vai rebater na modelo, né? Você tem que pensar no curso da luz que ela vai fazer, rebater, e o ângulo para rebater, né? Vamos fazer aqui. Vamos fazer um pouquinho mais para lá, para ver a diferença. E uma bem colado no rosto dela. Aí, só aquela mão com a bota, põe um pouquinho aí. Ótimo. Então a diferença dá para ver muito claramente aqui só a luz sem rebatimento, que a gente tem uma transição bonita. Eu gosto bastante dessa sombra. Uma coisa legal é deixar essa parte do olho, o topo da maçã iluminado e o olho também, porque se você joga muito, talvez esconde um pouco do olho assim. Então essa luz é a sem rebatimento, essa é com um rebatimento próximo, mas não tanto, né, que você vê que já tem um preenchimento legal. Esse aqui é aquele um pouco mais distante, você vê que dá uma diferença, porque ele tem um rebatimento, mas não fica tão marcado igual o primeiro. E esse que é bem próximo, né, que daí você completa bastante. A luz fica um pouco mais chapada. Aí vai do gosto de cada um, e depende da intenção também, né? Se você quer fazer uma coisa mais dramática, pode até colocar uma tapadeira preta, ou um pano preto, ou alguma coisa para bloquear mesmo, e deixar essa sombra bem marcada mesmo. E aí a gente vai fazer essa mesma luz com o rebatedor embaixo. Você vai ver que ele não vai dar o mesmo apelo quando a luz estava na mesma direção do rosto, quando estava reto, né? Vamos colocar lá. E por que acontece isso? Ele não vai ficar tão igual, porque a área que é rebatida, quando você tem uma luz lateral e rebate embaixo, ele rebate menos, né? Se você colocar ela na mesma direção, talvez rebata um pouco mais, mas eu acho que não sei se fica legal. Mas o que a gente ganha nisso? O reflexo no olho. Acho que fica bem bacana ter um reflexo a mais ali, dar uma vida na imagem. E agora a gente vai fazer essa mesma luz, com aquele rebatimento lateral, só que com o rebatedor branco, sem a parte prata, né? Não, só que lateral aqui. Aí. Beleza?
Vamos chegar bem perto, bem colado, um pouquinho mais aí. Com o branco bem colado e agora um pouquinho mais distante. Legal, ótimo. E vê a diferença. Você vê que o rebatedor branco, ele dá uma suavidade maior na sombra. Por quê? Por reflexão, né? Se você tem um rebatedor, se for um espelho, ele vai manter a mesma característica da luz e vai rebater espelhado. Se for um espelho fosco, ele já vai dar uma difundida a mais. Como é o branco, no material que já difunde um pouco também pela própria característica do material, ele vai suavizar ainda mais, ele vai rebater, só que suavizar ainda mais. Então a gente tem uma sombra super suave ali também. Então, como a gente já fez alguns testes laterais e frontais, o que a gente pode fazer na posição da luz? A gente pode usar na mesma direção da câmera, que seria atrás do fotógrafo. Opa, nesse caso eu vou inverter aqui o lado do flash. Espera aí. A gente gira para o outro lado. Só para facilitar aqui. Então, essa luz vai ficar bem atrás de mim. Então, qual que é a característica dela? Eliminar a sombra. Você tem uma luz mais homogênea que vai na mesma direção da lente, que é uma luz muito utilizada para beauty, assim, que isso aí, às vezes, quando você tem uma situação com um pouquinho mais de ruga, ela dá uma eliminada, porque a ruga ela só fica mais saliente quando você dá sombra nela, né? Então, a Bia, claro que não tem ruga ainda, né? E a gente vai jogar bem na direção. Vamos fazer a fotometria. Como a gente está bem mais perto agora, eu vou diminuir a potência para mais ou menos 1/4. Vamos ver quanto vai dar. Deu certinho. 8.9, mas aí isso aí eu vou jogar esse 1/10 a mais para 11. E vou fazer o clique aqui da frente. Vamos lá, Bia. Talvez você tenha piscado. Vamos fazer outro? Legal. Então, você vê que você tem uma sombra muito mais suave aqui embaixo do queixo. E a gente consegue ainda fazer um pouco mais baixo. Para eu ficar bem atrás. Eu só vou precisar de uma força aqui para fotometrar. Porque como eu vou estar na direção da luz, na frente da luz, eu vou bloquear um pouco da luz então. Então a fotometria vai mudar. Eu vou fotometrar a luz aqui, eu na frente. O João fotometra aqui para mim. Ó, perdi 1 ponto de exposição. Fotometra de novo. Beleza, 11. Ok. Então, vamos fazer esse mesmo clique. Bacana. Você vê que é quase uma luz de ringue, né? Na verdade é um ringue, né? Só faltou a parte de baixo ali. Aqui a gente vê que a gente tem uma luz bem uniforme e quase sem sombra, né? Você tem um leve sombreado aqui embaixo do queixo dela. E como a gente tem tudo na mesma direção, que é a luz, a lente e a modelo, a reflexão fica bem direta, né? Então, você vê que na área da testa dela já tem uma reflexão que eu acho bem bonita. Isso para maquiagem é uma luz incrível, né? Porque se a gente tem uma uniformidade bem bacana na pele, tem detalhe em tudo também, e a sombra fica bem suave.
E agora a gente faz ela próxima da parede. Aqui no estúdio a gente tem um canto de quina, né, ou canto vivo. E vamos fazer essa mesma luz comigo na frente dela. O João vai me ajudar aqui a fotometrar e fazer essa fotometria comigo já na frente, porque eu vou estar aqui na hora da foto, né? Vamos lá? Beleza? Deu 8 e 9, né? Que é praticamente 11, é um décimo. Então a gente vai fotografar a Bia agora com uma praticamente colada na parede, e a gente faz um comparativo quando ela estava distante do fundo branco. Fazer o clique. A gente vê que a influência da parede atrás dela, do fundo branco bem próximo dela, também volta um pouco de luz, né? Porque a gente está numa posição que essa luz está bem na nossa direção aqui, então ela vai ter influência também da reflexão do fundo branco nela. Se a Bia vier um pouquinho mais para frente, João, vamos só fotometrar aqui, um pouquinho mais ainda, Bia. Aí, beleza. Eu arrisco dizer que vai dar 1/3 de f-stop, talvez meio ponto. 11,3, exatamente, 1/3. Então eu vou diminuir 1/3 da minha potência aqui no controlinho. Beleza? 11. Aí, legal. E a gente comparando com ela mais próxima, você vê que já dá uma diferençazinha do fundo, né? Ela fica um pouquinho mais escurinho, mas mantendo a fotometria nela. E agora a gente vai voltar a luz um pouco mais para cima e jogá-la um pouquinho para baixo aqui, com a Bia um pouco mais colada lá na parede. Um pouquinho. Aí, beleza? Isso com a luz relativamente distante dela, né? Que a gente vai manter a sombra embaixo do queixo agora. Com licença. Beleza. Aqui temos 8 de fotometria, 8 e 8, né? Então eu vou aumentar esses 2 décimos para chegar no 11, beleza? Fazer o clique. Legal. E agora, nessa mesma angulação e altura, a gente vai chegar bem perto dela e fazer mais um clique. Vou descer um pouquinho aqui para ver a diferença que vai dar da qualidade da luz. Lembrando que quanto mais distante, mais contraste a gente vai ter. E aqui, com certeza, essa fotometria vai dar muito alta. Mantendo aquela distância, eu vou fazer a mesma fotometria com a mesma potência do flash. Ó, deu 16,6, que é quase 22, né? Então é uma potência bem forte. O que a gente faz? O que eu penso, às vezes, quando eu pego a fotometria 16,6 e eu quero usar 11 de fotometria? Eu penso, 1 ponto e 2/3. Então, no rádio flash, eu já tiro 1 ponto, que aqui está em meia carga, já ponho 1/4 de carga, então a gente já diminuiu 1 ponto, e a gente precisa diminuir mais 2/3. Então, nesse rádio flash, que é de 1/3 e 1/3, eu giro 2 vezes e beleza, 8,9, que é praticamente 11. Então, vamos usar essa fotometria 11 e fazer um clique. Opa, está um pouquinho para o lado. Deixar ela bem centralizada. Legal. Dá para ver bem a diferença agora no contraste da maçã do rosto. Você chega mais próximo assim, ela dá essa
essa sombrinha bem mais evidente. Isso também, quando você tem um ambiente todo branco, você tem que contar com a reflexão do chão. Se você quiser fazer uma luz distante e não ter essa reflexão do chão, eu indico colocar um tapete preto, ou alguma tapadeira, alguma coisa assim, para bloquear essa luz que é o reflexo do chão. Uma coisa importante é a gente entender o funcionamento do Octa, ou de um softbox, né? Isso é a qualidade da luz que vem dele. Então, basicamente, ele é uma caixa, né? Aqui não é uma caixa porque tem 8 lados, mas ou um softbox ou um Octa é fechado e ele tem essa superfície rugosa e reflexiva. Que acontece o quê? Você tem uma fonte de luz dura, que é o flash, sem nada, e de repente a luz sai daqui e ela precisa estar concentrada num certo espaço, só que com difusão. Então por que o Octa é tão popular e tão usado? Porque ele te dá uma luz suave e com controle, né? Então você tem um controle de luz aqui, você espalha. Nesse caso tem 2 difusores, você pode usar com um difusor, ou só o difusor de fora, ou só o de dentro. E tem uma luz completamente suave por inteiro. Por quê? A gente tem uma luz saindo aqui do flash, que está atrás desse primeiro difusor. Difunde no primeiro difusor. E se você quiser usar ele, só com um difusor, você já tem uma luz difusa, só que nem tanto como se tiver com 2 difusores. E se você usar ele só com o difusor de fora, essa luz aqui vai ser mais central, né? Ela vai ter uma difusão, mas a borda dela não vai estar tão difusa. Então, ele não vai estar tão homogêneo como se você tiver com os 2 difusores. Eu particularmente uso quase sempre com os 2 difusores, só se tiver alguma coisa muito específica, e aí eu uso só com um. Mas é isso, isso aqui é o softbox. E agora a gente vai usar a luz de uma forma diferente. Vamos colocar bem over, que seria em cima, né, na cabeça, e de 3 formas. Por quê? Quando a gente coloca a luz muito em cima, a gente vai ver agora, vem aqui um pouquinho, Bia, pode ficar aqui bem embaixo da luz. Se a gente colocar ela muito para trás, a parte que vai pegar mais seria a porção traseira do Octa, né? Então, como a gente quer iluminar o rosto dela, a gente vai manter o Octa bem em cima da cabeça dela, só que deixando aqui bem no limite do corpo dela aqui. Então, você vai ter uma luz que vai pegar em cima aqui, e essa luz aqui, que é do fim do Octa, ela ainda vai estar iluminando. Como ela está muito colada, com certeza a fotometria vai dar mais alta, né? Então vamos fazer um teste. Aqui está 1/8 de carga, né? 1/8 e 1/3. Vamos ver. E é importante uma coisa, como a luz está bem perto, é bom sempre ser bem exato na fotometria, porque senão, se você medir um pouco para baixo, a testa vai ficar um pouco estourada. Então a gente mede um pouquinho aqui em cima. 16,7. Então a gente abaixa 2/3 aqui e mais um ponto. Beleza? 11,0. Ok. A gente vai fazer primeiro esse clique com o Octa bem para frente e depois a gente vai para trás para ver a diferença. Ok. Puxa ele um pouquinho para trás. Deixar ela bem no meio.
para trás. Opa, só subir um pouquinho aqui. Acho que eu abaixei sem querer. Essa última com certeza ficou bem subexposto o rosto dela, mas aí talvez para compensar isso a gente pode fazer uma compensação de um rebatimento, né? João, pegue um pouquinho, por favor. A gente vai rebater um pouco dessa luz que vem ali atrás, ela ainda vai ficar subexposta. Vem aqui desse lado, por favor. Então, o que a gente, se eu fotografar em 11 ainda, essa luz não vai compensar. Pode erguer um pouquinho aqui. Ela vai ficar assim. Mas, aí a gente fotometra diferente. A gente começa fotometrando aqui no ombro, deu 8,2. E fotometra aqui na frente com a luz rebatida, deu 4,1. Como é uma estética já mais escura, a gente pode subir essa luz um pouco para estourar um pouco no ombro e o que ficar rebatido aqui, aliás, vou jogar ela um pouquinho para frente para ter onde rebater. Aí, ok. Aqui está dando 5,6,3. Você viu, eu só dei uma posicionada aqui. Essa luz que vem daqui, refletida aqui, está dando 5,6,3. Se eu jogar a fotometria 11 aqui, ela vai ficar muito estourada por trás. Então, o que a gente faz? A gente vê mais ou menos aqui na altura do ombro, 5,6,9. Então, para a gente usar 11, aqui vai ter que, a frente vai ter que estar um ponto subexposto para ficar meio escuro ainda e ter essa luz que envolve em volta do ombro dela. Ok, tem o 8,3. Deixa eu testar em 8,3 para a gente já ver como fica. Só uma coisa muito importante nessa hora, parasol. O parasol vai prevenir que a luz que está contra a lente entre um pouco aqui e dê flare. Então, beleza, a gente já tem uma luz bem suave vindo por cima do ombro dela e rebatida um pouquinho aqui. Tem uma estética diferente, é um pouco mais escura, assim. E aí a gente pode começar a mudar isso. Por exemplo, se jogar um pouquinho mais alto e dar um tilt aqui, a gente usa ela como contra. E aí já com a luz em cima, a gente já faz esse contra over dela. Vamos fotometrar aqui. Eu joguei bem mais forte, porque... eu joguei bem mais forte essa luz para dar uma estouradinha mesmo no ombro dela, sabe? Ter uma diferença, você vê que é uma luz bem mais marcada. Vamos ver quanto está dando aqui. 22,4. Quer dizer, a gente está usando 11 de abertura. Tem 11, 16, 22 e 4, né? São 2 pontos e 4 acima. Então vai dar uma estouradinha mesmo aqui, é intencional. E lá no fundo está dando 4 e 6, que é basicamente a reflexão do ambiente todo, que está chegando 4 lá no fundo. Então vai ser um cinza bem mais fechado. E como essa luz está vindo toda de trás, se a gente rebater por baixo, talvez fique um pouco aquela luz de baixo para cima, um pouco trash demais. Como aqui não é bem essa a intenção, mas também se quiser usar também acho que fica legal. A gente vai iluminar bem de lado aqui, ó.
A gente chega, põe ela bem aqui, um pouquinho mais colado. Então a gente tem essa luz lateral bem mais suave, né? Com a reflexão prata. E você vê que o ombro dela fica mais estouradinho, acho que fica bacana também. Essa mesma luz a gente pode fazer lateral. Então a gente joga ela para o lado. Esse aqui eu acho que eu vou fazer um pouquinho mais inclinado aqui. E um pouquinho mais distante. João, você chega ali do outro lado, por favor. E aí a gente vai fotometrar primeiro aqui, que assim, primeiro de tudo a gente fotometra a direção para o flash. Está dando 16,6. Vamos colocar pode colar bem aqui assim. E sempre lembrando que você tem que dar uma calculada assim na trajetória da luz, né? Então, quer dizer, ela está vindo para cá e precisa iluminar o rosto dela aqui. Então, a gente vai pôr um pouco inclinada para cá, segura aqui. Está dando 8,5, quer dizer, a gente está usando sempre 11, mas quando tem essa luz vindo de trás e rebatida aqui, eu prefiro deixar um pouquinho subexposto à frente, porque a luz já dá uma chamada boa de atenção no recorte. Então tudo bem ficar um pouquinho subexposto à frente. Eu vou fazer um clique em 11, como a gente está fazendo, e como se tivesse 11 aqui também. Então, fotometrando aqui, eu vou precisar de mais 1/3 de potência. Chega um pouquinho mais para frente aqui, João. Aí. Beleza, exatamente 11. Só para ver a diferença. Mas eu prefiro, quando é assim, deixar um pouquinho subexposto, meio ponto, 1/3 de ponto. Ficou legal também, ficou bonito. Tá toda bem suave. Mas aí é um pouco de preferência. Também dá para a gente fazer um pouco mais subexposto. Por exemplo, vamos fazer um perfil para lá? Não, desculpa, para o outro lado. Porque daí a gente evidencia mais o perfil dela. Aí, se você quiser fazer um perfil com contra, você ainda tem essa luz que entra bem aqui, né? Isso aí a gente dá para dar uma brincada com ângulos, assim, de às vezes evidenciar ombro, maçã do rosto, assim. É legal dar uma estudada nas linhas das pessoas, assim, e ver onde que você gosta mais de iluminar. Isso aí é meio pessoal, sabe? Tem algumas fórmulas, mas o pessoal acaba achando o gosto assim conforme o tempo. E é legal também, às vezes, você desconstruir a ideia de que a luz tem que ser direta na pessoa, sabe? Por exemplo, eu acabei de fazer uma luz aqui, que eu nunca fiz, sinceramente. Mas acredito que vai ficar legal, que é uma luz já soft, rebatida na parede, numa parede inteira branca. Então ela vai ficar duplamente soft, né? Então cada vez que você difunde ela ou rebate ela em algum lugar, ela vai ficando mais soft. Aqui eu coloquei ela para a parede branca aqui, que deve estar a uns 2,5 metros dela. E 11,1. Então continuamos no 11 e vamos fazer o clique. Primeiro só sem o rebatedor, depois já com o rebatedor. E esse aqui eu vou aproveitar e fazer um corpo inteiro. Tem uma dica legal, se você quiser fotografar o corpo inteiro. Primeiro, evite a grande angular se você não quiser distorcer a pessoa. Se for a intenção, legal, dá para fazer com a grande angular de cima para baixo, baixo para cima. Mas se você puder, de 50 milímetros para cima,
sabe, para não ter distorção. E como a nossa altura influencia nisso também, o legal é você fotografar no meio da pessoa para cima ou para baixo, se quiser um pouquinho de distorção. Quando eu fotografo assim, eu tento pegar o meio e 1/3 para cima. Então, eu vou fazer isso aqui. E aqui eu vou colocar 50 milímetros nessa lente e fotografar ela um pouquinho mais de baixo. Um pouquinho mais de 50 milímetros. Então, você vê que você tem uma luz praticamente uniforme em toda a extensão do corpo dela. No pé está bem exposto, o rosto está bem exposto, só que ainda a gente tem uma sombrinha leve. Então, eu vou adicionar um rebatedor prata ali do outro lado dela. Vou fazer fazer um build dela, um pouquinho mais perto, um pouquinho mais, bem lateral dela. Aí. Legal. E como esse rebatedor, ele é, de certa forma, pequeno para o tamanho da Bia, numa situação dessa, assim, seria legal pegar uma placa de isopor se você quiser fazer um corpo inteiro. Mas como a gente está aqui só nesse setup hoje, a gente vai de isopor. João, chega só um pouquinho para fora, para cá, aí, beleza. Senão vaza aqui na foto. Beleza. Essa eu fiz um pouquinho mais para baixo, mas já tem uma transição mais suave. Então, esses experimentos é legal fazer para a gente desmistificar aquela coisa que o octa é sempre na frente, lateralzinho, sabe? Dá para desconstruir as luzes de várias formas e achando uma identidade sua na luz. Porque se você prefere mais dramática, a gente cola um pouquinho mais. Se prefere ela mais lavada e um pouquinho mais dura, pode usar um pouquinho mais longe. Então, isso aí a gente não tem que seguir um padrão e uma regra, uma fórmula, digamos. O negócio é dominar a fotometria de várias formas e desconstruir e achar o seu jeito de usar.